Olá, hoje eu vou comentar sobre o projeto sobre programação dinâmica de PA. Sou o Renato e, projeto número 5 da turma 2. Vamos lá. Então, eu queria que você desse uma olhada nessa imagem aqui para a gente começar a entender. Antes de tudo, vou botar o app para rodar aqui antes de entrar em detalhes. Posso simplesmente acessar aqui o link e entrei no app. Mas o app basicamente gera gráficos como esse aqui. Dá para mexer, dá para ver o peso das arestas, dá para selecionar aqui, etc. E eu posso gerar novos, quantos eu quiser. E esses gráficos aqui, basicamente, eles representam o seguinte. Eles representam ativos financeiros. Então aqui tem Bitcoin, aqui tem Real, aqui tem dólar australiano, tem dólar, tem euro, tem Ethereum, tem ien japonês e tal. Tem libra esterlina. E basicamente a ideia seria o seguinte: encontrar ciclos aqui com um lucro máximo, partindo e terminando de algum nó específico. Então, por exemplo, se a gente está partindo do dólar aqui, a gente, dentro desse gráfico aqui, do grafo, né, o melhor ciclo possível seria dólar para Ethereum, para Real, para ien japonês e volta para o dólar. E esse seria o melhor ciclo possível. E essas setas aqui, elas basicamente representam o seguinte: quantos Ethereums eu consigo comprar com $1? E aí, quanto maior essa seta, maior a quantidade desse ativo que eu consigo comprar do ativo que sai para o ativo que entra. Então, por exemplo, essa seta representa uma quantidade baixa de reais que eu consigo comprar para cada Ethereum, representa a quantidade mais ou menos de dólar japonês que eu consigo... Dólar japonês não, ien japonês, que eu consigo comprar para cada real e tal. E eu consigo gerar vários desse aqui, e cada um deles pode ter um ciclo diferente. E o objetivo desses ciclos é tentar encontrar o ciclo com o maior lucro possível. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos pegar um caso aqui mais básico. Deixa eu pensar. Aqui, ó, por exemplo, nesse gráfico aqui, o que está acontecendo? O dólar, se você sai do dólar, você consegue comprar em japonês. Tá meio feio, né, o gráfico, mas beleza. Eu posso até tentar mexer ele aqui. Mas eu posso tentar pegar o dólar, comprar em japonês. A partir do ien japonês eu vou para o Ethereum. A partir do Ethereum eu vou para a libra esterlina. A partir da libra esterlina eu volto para o dólar. E quando eu faço esse ciclo, eu vou multiplicar qualquer dinheiro que eu botei nesse ciclo por 2,94. Ou seja, se eu botei 1.000, ao final do processo eu vou ter R$2.942. Então, esse é o exemplo aqui do problema a se resolver. O código em si aqui, a parte mais importante está no app, onde a gente tem uma APIzinha, que é aquela API aqui nessa porta 8000. Também posso rodar o programa sem API, mas aqui a visualização, né, faz toda a diferença, porque aí você consegue ver exatamente por que o programa gera esses resultados, né, o que o programa realmente está fazendo. E a gente também tem um arquivo aqui de grafo, onde ele basicamente guarda esse mesmo gráfico que a gente está criando no sistema. E o código todinho em Python aqui, onde a gente basicamente consegue criar grafos novos e mexer o mercado e transformar esses grafos numa visualização que a gente pode ver. Manda isso aqui para esse código, que é um JavaScriptzinho. E aqui por trás a gente tem algumas utilidades, tem o próprio algoritmo que está aqui essa função aqui no caso. Esse seria o algoritmo para encontrar essa solução. Demorou um tempinho até encontrar esse algoritmo, está explicado lá no README. Os ativos, o objetivo era fazer com mais ativos, só que acabou não sobrando tempo. Mas assim, basicamente a ideia seria pegar uma lista de ativos e botar valores reais para a gente conseguir calcular isso aqui real, sem taxa de transação. E é possível que exista esse tipo de ineficiência de mercado no mundo real? Existe, acontece. É claro que os lucros não são tão bombásticos como esse aqui, mas eles acontecem e eu queria puxar eles aqui, só que eu não acabei tendo tempo. Ou seja, isso aqui é uma chamada para uma API de um site chamado Polygon, que basicamente fornece dados. E a gente vai basicamente gerando um mercado aqui aleatoriamente para poder fazer esses cálculos com essas moedas aqui, para poder ficar brincando entre elas. No final das contas, esse é o negócio aqui, e no README tem uma explicação legalzinha, que leva do começo ao fim para ficar bem tranquilo de entender. Para rodar novamente, a única coisa que eu fiz foi Python f.py, rodou, e provavelmente não precisa de uma biblioteca aqui, ó. Como vocês podem ver, não existe nenhuma biblioteca externa,
Até a própria API é a API do próprio Python, então não precisa de biblioteca nenhuma, não tem framework. E no mais, se você quiser rodar localmente aqui sem levantar essa porta, você pode simplesmente rodar dessa forma. E ele vai mandar todo o arquivo aqui para esse grafo JSON, vai mostrar a solução, vai mostrar o lucro, assim como mostra lá no site quando a gente calcula o resultado novo. Certinho, era isso. Muito obrigado.